Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live de hoje, minha primeira, né, de 2020, desse ano de 2023. Então, feliz ano novo, espero que seja um ano realmente repleto de muitas coisas boas para todos nós, muita saúde principalmente. E hoje a gente vai começar então essas lives falando sobre saúde mental, sobre a campanha Janeiro Branco. Então, quero agradecer o pessoal do Portal Me. Espero que, podem ficar bastante à vontade. Espero que a gente possa ter uma troca bem legal a respeito desse tema, né? Que é uma campanha muito importante para nós, profissionais da saúde mental. E espero que vocês apreciem, né, essa live de hoje. Vamos aguardar um minutinho para o pessoal ir entrando. Vão me falando se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo direitinho. E aí a gente já começa. Fiquem bastante à vontade, tá? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta. Eu vou falar um pouquinho do histórico. E aí a gente vai falar das principais, de alguns sintomas, né? De alguns sinais de alerta. Quando é que eu procuro por um profissional, né? Quando é que eu realmente vejo que eu preciso de ajuda, que as coisas não estão funcionando da forma como deveriam. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nessa live, tudo bem? Então vamos lá. Bom dia para quem tá aqui no Brasil, né, também. Esse dia aqui tá bem ensolarado, já começou bem quente. Então vamos aguardar um minutinho. E aí vão, falando para mim de onde vocês falam, de que região aí do Japão. Tá muito frio aí ainda, né? Bom dia, Rosemary. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Bom, gente, então falando um pouquinho sobre histórico, né? Enquanto o pessoal tá chegando, dessa campanha Janeiro Branco, né? Então, ela foi idealizada por um psicólogo mineiro chamado Leonardo Abraão. E assim como as outras campanhas que nós temos regularmente, então Setembro Amarelo, Agosto Dourado, falando sobre a primeira infância, Outubro Rosa, né? Novembro Azul. Então, ele idealizou, né, janeiro como um mês de início, né? Então de fechamento de ciclo, é o início do ano, onde nós estamos ali muito dispostos, né, a fazer mudanças. No final do ano, muitas pessoas têm esse costume, né, de fazer novos objetivos para o ano novo, novas metas, novos sonhos. E por conta disso, né, pensando nessa simbologia do janeiro, foi que ele então idealizou esse projeto, essa campanha, né, chamado Janeiro Branco, que visa conscientizar sobre a importância dos cuidados de saúde mental. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela vem alertando sobre a importância dos cuidados de saúde mental, não é de hoje, né? Então, em 2002, a gente estava falando que em 2012 haveria, né, um aumento muito significativo de casos relacionados a transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. 2020, né, a gente começou, então, um movimento mais intenso, né, nesse sentido por conta da pandemia e, né, a pandemia da Covid-19 então acabou trazendo um aumento realmente significativo de mais de 60% de aumento dos casos específicos de transtornos de ansiedade e de depressão, justamente porque são os mais comuns, vamos chamar assim, né, dos transtornos psiquiátricos, psicológicos, né, dos abalos, por conta de tudo que a gente viveu, né, dessa insegurança, dessa incerteza. Nós ainda estamos vivendo, né, em alguns lugares, aí no Japão tem regiões que tem muitos casos de Covid, felizmente por conta da vacina, por conta, né, do avanço, né, da medicina e tudo mais, a gente se sente um pouco mais seguro,
né, de menos casos graves, menos óbitos, mas mesmo assim ainda tem pessoas que evoluem, né, para uma fase mais grave e acabam realmente, né, tendo algum comprometimento ou depois alguma sequela. Então a gente ficou inseguro, a gente ficou com muito medo de tudo e naturalmente a gente acabou, né, desenvolvendo aí alguns sintomas. Para quem já tinha uma predisposição, né, ou já tinha tido um episódio depressivo ou de ansiedade anterior, acabou então manifestando também, né, os sintomas, e aí tiveram muitas e muitas pessoas com um diagnóstico, né, de transtorno de ansiedade, seja ela de ansiedade específica ou de ansiedade generalizada, e também relacionadas à depressão, por conta da pandemia. E por mais que agora nós já estejamos, né, retornando à rotina, já retornamos, né, à rotina, né, ao convívio social e tudo mais, ainda assim tem muita gente que prefere, né, manter o isolamento, encontrar apenas com pequenos grupos, os grupos de segurança, como a gente chama, né, porque ainda se sente muito inseguro para ir, né, num lugar com muita gente e tudo mais. Então, tudo isso acabou, né, fazendo com que a gente ficasse mais suscetível, mais fragilizado, e é natural que a gente desenvolva, né, manifeste aí algumas questões relacionadas ao abalo da nossa saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala especificamente ou exclusivamente de um transtorno. A gente fala desses cuidados, assim como a gente tem com a nossa saúde física, né? Então, quando o médico fala, olha, precisa cuidar da saúde, né? Uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, atividade física, né? Para deixar o corpo aí em movimento. Tudo isso faz parte da saúde física, que também, assim como quando ela é cuidada, ela impacta na nossa saúde mental, né? Porque os exercícios fazem com que a gente se sinta mais ativo, se sinta melhor e tudo mais. Então, isso vai trazer um impacto. Mas quando a gente fala de saúde mental, não necessariamente é um ou outro comportamento que a gente tem que adotar, né? São várias possibilidades de atividades simples do dia a dia que a gente pode fazer e que melhoram, que ajudam nesses cuidados da saúde mental. Então, vou primeiro falar sobre alguns principais sintomas, né, de que as coisas não estão indo muito bem, ou de que é importante procurar por ajuda profissional, para ter uma orientação do que fazer, né? Então, assim, quando nós começamos a sentir que tem uma dificuldade para coisas que ou eram muito tranquilas da gente resolver, ou quando a gente começa a ter uma perda de interesse daquilo que antes era interessante para nós. Então, por exemplo, eu adoro sair com os meus amigos, conversar com eles, fazer um happy hour, né? Juntar ali a galera pra gente bater papo, comer alguma coisa junto. E aí eu começo poxa, hoje eu não tô muito afim. Aí no final de semana que vem, hoje eu tô muito cansado. E as pessoas falam, nossa, que engraçado, né? Porque você sempre gostava tanto de estar com a gente. E a pessoa, às vezes, ela não percebe que ela está adotando esse comportamento de se isolar, de não querer mais estar ali com as pessoas, de ficar um pouco mais quietinho, né? E todo mundo começa a estranhar, fala, tem alguma coisa aí que não tá de acordo, né? Quando a gente começa a ter uma mudança de humor, então nós ficamos mais irritados, mais intolerantes, quando a gente, né, tudo nos desagrada, a gente começa a reclamar demais de tudo, e é uma coisa que geralmente a gente não fazia, né? Lógico, todos nós somos humanos, tem hora que a gente não tá bem, né? Tem dias que não são tão bons, às vezes a gente tá um pouco bravo por alguma coisa que aconteceu, um pouco chateado, e isso aí, ok, tudo bem. Mas acaba se tornando um pouco mais constante esses sentimentos, né? Essas emoções. Então, aí é um sinal de, opa, peraí, tô meio estranho, né? Tô meio esquisita, não tô me entendendo. Ou também, né, além disso, a gente pode se tornar mais sensível, então muito choroso, qualquer coisinha a gente acaba, né, virando assim um problemão.
a gente tem dificuldade, inclusive, de lidar com algumas situações do dia a dia, né? Então, meu chefe chamou minha atenção, ou tive uma discussão em casa, né? E isso acaba realmente ficando ali, remoendo na nossa cabeça o dia todo. Isso também começa a nos preocupar e, vamos ver o que está acontecendo. Quando a gente tem alguma alteração no nosso funcionamento, né? A gente chama de perda de funcionalidade. Então, o que é isso? Eu começo ou a comer demais ou a perder o apetite. Eu começo ou a dormir demais ou a ter insônia, a não dormir, né? Tem a questão, como eu falei, da socialização. Eu gostava muito de conversar, já não quero mais falar com ninguém, quero ficar ali quietinho, isolado, né? Tem um prejuízo na libido, né? Então já não tô muito afim de namorar, já não tenho mais aquela coisa do desejo. Então, todas essas funções, que são funções básicas do nosso organismo, se elas sofrem alguma alteração sem nenhuma outra justificativa, então assim, eu tenho uma doença que impacta nisso, ou eu tô com uma condição neste momento que, né, tô ali investigando, não sei muito bem o que tá acontecendo, mas isso tá impactando no meu funcionamento, ok. Se não existe essa condição, então a gente tem que começar a olhar e talvez pensar na possibilidade de ser algo emocional, né? Porque por mais que a gente às vezes fale, não, isso daí é uma fase, vai passar, pode ser que passe, pode ser algo realmente muito momentâneo, mas pode ser que não, né? Pode ser ali o início de alguma questão mais significativa, e quanto mais cedo a gente procura por ajuda, melhor. Isso para tudo, seja para nossa saúde física, seja para nossa saúde mental. Quando existe alguma coisa acontecendo no nosso corpo, a gente precisa correr e ali, né, verificar o que está acontecendo. Pode ser que não seja nada, né? Mas pode ser que seja alguma coisa. E aí, quanto mais cedo, como eu falei, mais fácil e melhor a possibilidade de realmente a gente tratar aquilo, né? Então, esses são os mais básicos, né? Alterações de humor, alteração na funcionalidade e questões relacionadas ao nosso comportamento social. Não quero mais sair, não quero mais falar com ninguém, começo a evitar mandar mensagem, responder mensagem, né? Me sinto mais melancólico, mais retraído, quero ficar mais quietinho. Então, tudo isso contribui, né? Para esse processo de pensar, nossa, será que está acontecendo alguma coisa? Será que não seria importante, né, eu ter ali uma visão de um profissional de como é que tá a minha saúde mental? Porque assim, né, para quem tá aí no Japão, uma vez por ano, geralmente, a gente faz o Kensa básico de saúde, né? Então a gente vê diabetes, colesterol, pressão, né, funcionamento ali da parte gastrointestinal e tudo mais. E por que não a gente não fazer, né, não incluir ali nessa lista, né, nesse check-up, uma vez por ano, essa questão da saúde mental? Muitas vezes a gente ignora, né, esses sinais. E aí, quando a gente vai ver, a coisa já tomou ali uma proporção maior do que precisava, né? Não precisa chegar no extremo para a gente procurar ajuda para a saúde mental. E esse é um dos objetivos, né, da campanha Janeiro Branco, que este ano de 2023 está com o lema A Vida Pede Equilíbrio, né? E é super importante a gente realmente conseguir estabelecer esse equilíbrio na nossa vida. Mas, Juliana, o que isso significa, né? O que significa ter equilíbrio? Significa que a gente tem que conseguir organizar o nosso tempo para fazer o que a gente precisa fazer, mas também ter o tempo de fazer o que a gente deseja fazer, né? Então, assim, a vida é muito corrida? A vida é muito corrida. A gente tem muito trabalho? A gente tem muito trabalho, mas nós estamos vivendo. A gente vive o hoje. É hoje que a gente tem, né? É o presente. Então, precisa conseguir organizar para ter esse equilíbrio. Eu trabalho 10 horas por dia? Tudo bem. Eu durmo 6 horas? São 16. Sobram 8. Sei que é pouco, né? Menos do que a gente trabalha. Mas
como é que eu vou fazer para aproveitar essas 8 horas do meu dia da melhor maneira possível. Então, às vezes a gente pensa que precisa de algo muito grande e na verdade não. Na verdade, a gente precisa conseguir realmente organizar para todos os dias a gente ter aquele tempo nosso, do nosso autocuidado, que pode ser você gostar de fazer um cuidado com a sua pele, de tomar um banho mais demorado, de assistir um filme ou assistir uma série, de fazer uma caminhada, de fazer, né, ir lá na sua academia ou praticar algum esporte, de ligar para alguém da família, para algum amigo, para bater papo, de comer alguma coisa gostosa, né, o seu prato preferido. Então, assim, tudo bem que nem sempre vai dar para fazer isso todos os dias, mas pelo menos 3 a 4 vezes na semana é importante a gente conseguir colocar esses pequenos momentos de felicidade. Esses pequenos momentos, né, que são prazerosos, que a gente gosta e que a gente está fazendo aquilo que faz sentido para nós, né? Então, eu quero começar a leitura de um livro, eu quero testar uma receita nova, eu quero viajar, né? Então, tudo isso, se a gente fizer um planejamento e uma gestão do nosso tempo adequada, é possível, né? E são esses pequenos cuidados que fazem com que a gente preserve e cuide da nossa saúde mental. Ter bons amigos, né, foi inclusive cientificamente comprovado que traz, né, principalmente na vida adulta, né, traz essa estabilidade para a nossa saúde mental. Eu sei que aí no Japão, às vezes, existe uma dificuldade muito grande de se estabelecer vínculos positivos ou duradouros, né? Então, assim, de repente, para quem trabalha em fábrica, tem uma rotatividade muito grande de pessoas, né? Surge uma oportunidade em outro distrito, né? Em outro lugar, e a pessoa, de repente, está ali trabalhando junto com você na linha. A gente, né, conversa todos os dias, aí de repente no outro dia ela não vem mais e você não tem mais contato com aquela pessoa, né? Então isso acaba fazendo com que às vezes a gente fale, nossa, mas fiquei tão chateado porque aquela pessoa foi embora, né? Ou perdi contato, fiquei triste. E aí muitas vezes a gente acaba preferindo não ter um contato muito próximo por conta disso, por medo, né? É um mecanismo de defesa que a gente utiliza para não se magoar, não se chatear. Mas, né, com algumas pessoas de repente que moram próximo, né, que já tem ali um pouco mais de estabilidade no trabalho, ou já estão ali um pouco mais de tempo, é importante, né, conseguir então estabelecer esse vínculo positivo, né, de amizade, da forma que for possível, né, para ter ali com quem contar quando acontece alguma eventualidade, né? E felizmente hoje, né, a gente tem essa grande ferramenta que é a internet para poder, como por exemplo eu estar aqui falando para vocês a respeito dessa campanha do Janeiro Branco, desses cuidados importantes, né, para a nossa saúde mental, e de também, por exemplo, né, disponibilizar terapia online, que, né, a gente pode fazer depois uma outra live falando sobre isso, tirar as dúvidas sobre como é que funciona. O que eu posso garantir para vocês é que ela é tão efetiva quanto a terapia presencial. Claro que existem algumas particularidades que a gente precisa respeitar, né? Então, casos graves não é indicado justamente por conta, né, da própria característica ali da doença. Mas, né, no caso, em outros casos, na maioria dos casos, a terapia online super funciona. Né, eu tenho aí pacientes que estão comigo há bastante tempo, né? Eu estive no Japão de 2016 a 2019, né? E continuo atendendo pacientes aí do Japão nessa modalidade online, que aí você pode atender e você pode falar com o terapeuta que você quiser em qualquer lugar do mundo, né? Então isso é uma grande vantagem. Mas quem prefere o presencial
Felizmente, nós também temos, né, vários profissionais da psicologia, né, atuando no Japão, né, em alguns serviços públicos, outros de forma particular, mas que fazem um atendimento, né, e que conseguem dar esse suporte, que muitas vezes um terapeuta, por exemplo, japonês, ele, né, são formas de ver diferente, tanto o ser humano quanto a cultura, então talvez não compreendam, né, da melhor maneira aquilo que você está sentindo. Mas o mais importante, né, desse objetivo, né, da campanha Janeiro Branco e dessa live é falar sobre essa importância de que a nossa saúde mental requer cuidados tanto quanto a nossa saúde física, né? Porque nós somos um ser integral. Então não adianta o nosso corpo estar ok se a nossa cabeça não tá boa. E vice-versa, a cabeça tá ótima, mas se o nosso corpo não tá legal, não ajuda muito, né? Nós precisamos estar em equilíbrio, inclusive por conta disso, esse é o tema, né, então, da campanha de 2023. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Elisângela, Cristina, Verônica, muito obrigada pela participação de vocês. Sônia, Takeshi, Roberto Sato, né? É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Obrigada por disponibilizarem esse tempo para falar de um assunto que para mim é tão importante, que precisa dessa visibilidade, porque ainda existe, né, um grande estigma, as pessoas às vezes têm um pouco de resistência, né, de procurar um profissional da saúde mental, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, né, para poder falar sobre as suas questões, mas todos nós temos, né? Todos nós temos, inclusive, né? Eu, enquanto profissional da saúde mental, também faço terapia, justamente porque é importantíssimo que eu tenha ali o meu espaço para falar sobre as minhas questões, né? É profissional da saúde mental, mas continua sendo pessoa, continua sendo humano. Tenho lá as minhas emoções, né, como todos nós. Então, é importantíssimo esse cuidado, né, esse olhar que a gente precisa ter e que muitas vezes, como eu falei, seja pela falta de informação, seja às vezes por conta desse medo, né, dessa insegurança de procurar um profissional da saúde mental, a gente acaba deixando as coisas tomarem um rumo, como eu disse, muitas vezes a hora que realmente o negócio aperta, a gente vai precisar percorrer um caminho muito maior do que se tivesse procurado no começo, né? Lá no início dos sintomas, sentiu que tá diferente, que tem alguma coisa que tá te incomodando e você não consegue identificar, que você não está se sentindo bem, que você não está se reconhecendo, você fala, nossa gente, eu tô muito estranho, né? Ou não tem alguma coisa ali que não tá legal. Procura por ajuda, né? Porque a gente faz isso quando a gente tá com uma dor física. Quando a gente tá com dor de dente, a gente não pensa duas vezes. A gente liga lá e fala, nossa, eu preciso, ou a gente nem liga, né? A gente já vai direto pro dentista porque tá ali incomodando. E muitas vezes a gente tá com essa dor emocional por, tempão. E a gente vai ignorando os sinais, né? Ah, não, isso daí é bobagem, não preciso. E realmente, né? O nosso emocional e a nossa mente é muito poderoso e muitas vezes a gente acaba realmente passando, né, do tempo de procurar ajuda e algo que poderia, né, ter uma solução muito simples acaba precisando de uma solução um pouco mais grave, né, não sei se grave seria o termo mais correto, mas assim, precisa de uma intervenção muito mais intensa do que, né, se tivesse sido assim, procurado ajuda, né, logo lá no comecinho. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Maurício Mizuno, muito obrigada pela sua presença. Maria Uriu, obrigada. Laura Funai, sejam todos bem-vindos. E nossa, gente, eu me empolguei tanto com esse tema que acabei esquecendo de me apresentar, me desculpem. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga,
Como eu disse, né, tive a oportunidade de estar aí no Japão de 2016 até 2019, trabalhando, né, com crianças brasileiras, principalmente autistas. E tive a oportunidade, né, de iniciar então um trabalho atendendo brasileiros de várias regiões aí do Japão, né, na modalidade online. Eu vejo que a diferença, né, é ter conhecido um pouco da cultura, conhecido um pouco da comunidade brasileira aí no Japão, entender algumas questões, né, que são específicas da comunidade aí. E poder ajudá-los, né, trazendo um pouco de informação e dizendo, né, sempre ressaltando e conscientizando da importância mesmo da gente cuidar da nossa saúde mental, né, que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa vida. Então, essa campanha, né, como eu disse, ela vem já em janeiro para que a gente possa começar o ano, né, fazendo os cuidados da nossa saúde integral. A gente tem um ano todo para realizar tudo que a gente deseja, né? Mas quando a gente está bem, é muito mais fácil de realizar todos os nossos desejos. Se de alguma forma a gente não tá ok, seja na nossa saúde física quanto na nossa saúde mental, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade, né, de atingir aí os nossos objetivos. Então, para que isso não aconteça, né, vamos nos cuidar, vamos trazer esse equilíbrio, né, que é o tema da campanha deste ano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? A Maria está dizendo olá, boa noite, né? Seja muito bem-vinda. E trazer, né, esse equilíbrio mesmo e esse olhar para a nossa saúde mental, né? Entender que as nossas oscilações de humor, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente tá mais ou menos, tem dia que a gente tá bem, ok, né? Somos assim mesmo, todos nós, né, variamos dentro, né, inclusive no mesmo dia, né, a gente vai ali oscilando entre as nossas emoções, mas quando existe algo que está nos incomodando, às vezes pode fazer bastante tempo, você tem ali uma coisinha para resolver, mas você vai deixando, chega uma hora que a conta chega, né? Então é importante não esperar, né, porque às vezes a conta chega alta. Então, o mais importante é que a gente tenha esse cuidado, tenha esse olhar para a nossa saúde. Vou pedir depois para o pessoal do Portal Me colocar ali nos comentários a minha página, né? Então, @psicóloga Juliana Nakazaki. Se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida em particular, precisar de uma orientação, né? Eu queria, né, psicólogo presencial, eu moro na região de Shiga, moro na região de Hamamatsu, né? Me manda uma mensagem lá pela página, né? Vai ser uma satisfação muito grande poder falar com vocês. Se alguém tiver interesse também em terapia online, por favor, né, entre em contato comigo. E espero, né, que a gente possa esse ano, vou me dedicar, né, o ano passado foi bastante conturbado, mas esse ano vou me dedicar mais para estar mais presente aqui, né, fazendo as lives para vocês. Então, se tiver alguma sugestão de tema, gostaria de falar sobre isso, gostaria de saber sobre aquilo, né? Provavelmente a nossa próxima live vai ser falando, né, sobre acumuladores, né, o acúmulo compulsivo de coisas, que a gente sabe que é uma característica, né, muito presente aí em algumas regiões do Japão, tanto para japoneses quanto para brasileiros. Então, falar um pouquinho, né, entender como é que funciona a mente, né, da pessoa que faz esse acúmulo de coisas que a gente sabe que nem todas são úteis, né? Mas se tiverem qualquer outro tema que vocês gostariam de falar, coloca ele nos comentários, né, para que a gente possa alinhar e eu possa trazer temas que são aí importantes, né, para vocês, para a comunidade brasileira, né, latina que vive aí no Japão. E também, se caso você estiver aqui no Brasil e tiver algum tema de interesse, é só colocar aí nos comentários também, tá bom? Gente, então quero agradecer novamente o pessoal do Portal Me, né? Desde 2017 eu faço as lives, então estamos aí indo para 6 anos, né, dessa parceria,
que eu gosto muito, que eu fico muito feliz e que me trouxe tantas oportunidades, né? Então, muito obrigada pelo apoio, pessoal do portal. Quero agradecer para todos que participaram, né? Sr. Jorge Takeu, né? Maria Uriel, que vocês possam, né, ter gostado dessa live, que vocês, né, tenham aproveitado, e vou pedir para vocês compartilharem, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, melhor. Esse também é o objetivo da live, é levar essa informação de qualidade, né, com especialistas, para que vocês possam realmente ter um direcionamento quando de repente, né, acontecer alguma coisa, ai, nossa, não sei muito bem para onde correr, para quem que eu pergunto, né? Então fiquem bastante à vontade, né, para tirar suas dúvidas, me mandar uma mensagem lá na página, né, fazer seus comentários. Tá bom? Então quero desejar um ótimo final de semana, né? Boa noite para quem tá aí no Japão, um ótimo dia para quem tá aqui no Brasil, né? Aproveitem, cuidem da saúde mental, emocional, espiritual, física, né? Que a gente tem que olhar ali para todas elas, né? A Maria tá dizendo, com certeza vou compartilhar. Muito obrigada pelo seu apoio. E nos vemos então no mês que vem com essa live sobre acumuladores compulsivos. Um ótimo final de semana para todos. Muito obrigada. Até breve. Tchau, tchau.